O Encontro dos Amigos. Prezado leitor, esta história é uma obra de ficção. Embora ambientada no século XXI, ela se desenrola no final da década de 70 do século passado. Eu estava entediado naquele dia e resolvi sair para uma caminhada. Foi quando encontrei outra pessoa com o mesmo sentimento. Seu nome era lumenílico espafrogênico e ele, assim como eu, era físico teórico. Naquele dia, nossos caminhos se cruzaram. A propósito, meu nome é Hazan Mazar, sou professor e um dia decidi ajudar um garçom meio excêntrico. Lumenílico estava assustado, pois havia se envolvido em uma briga por causa de seu jeito peculiar, que costumava incomodar as pessoas. Ele tinha cabelos e barba compridos e era fã de Karl Marx, um anticapitalista. No entanto, apesar desse aspecto, era extremamente receptivo ao ouvir as pessoas e um gênio em cálculos matemáticos. Em 1975, havíamos estudado na mesma faculdade, mas não fomos colegas de turma. Ele estava um ano à minha frente. Após a formatura, em 1976, viajei para Cuba para aprimorar meu espanhol. Hospedei-me na casa de amigos da minha família, que eram protestantes e sempre tinham a casa cheia. Em Cuba, conheci um grupo de jovens que se autodenominavam revolucionários e me ensinaram um pouco sobre o socialismo, à maneira deles. Embora eu tivesse minha própria visão sobre o assunto, eu lia livros de ciência e filosofia. No Brasil, o regime havia retirado muitos livros de circulação e na escola estudávamos história moral e cívica. A filosofia, por ser considerada livro de esquerda, estimulava a autocrítica, o que não era bem-vindo na época. Na biblioteca de Havana, onde estava naquele dia, encontrei uma garota chamada Susana Salazaril, neta de um ex-combatente que ajudara a depor Fulgêncio Batista. Susana, como eu, era apaixonada por ciências. Ela era filha de pais separados, e sua mãe trabalhava enrolando charutos em uma fábrica nos arredores de Havana. Susana adorava livros. Tínhamos sonhos parecidos e um dia resolvemos nos casar. O casamento foi simples, com poucos convidados. Lembro-me de um primo de Susana, Beltrão Dot, que havia vindo da América especialmente para o casamento. Ele era engenheiro civil e trabalhava na construção de casas de madeira no estado da Virgínia. Após 2 anos juntos, tivemos um filho e, um ano depois, outro. Susana decidiu voltar a estudar e me pediu para viajar ao Brasil para terminar os estudos. Fui contra e decidimos que ela e os garotos deveriam ir para o Chile, onde morava uma tia dela, Matilde. Matilde era governanta na casa de uns chilenos ricos e morava sozinha, solteira, preferindo manter uma vida casta. Matilde seria a companhia ideal para Susana, pois cuidaria dos 2 garotos. Eu continuei em Cuba, e ela me escrevia regularmente. Nas cartas, sempre dizia que estava com saudades e perguntava quando eu a visitaria. Disse que não demoraria e que ela deveria seguir seu sonho e cuidar bem das crianças. Eu mandava dinheiro todo mês, resultado de meus projetos de armas que vendia no mercado negro para países latino-americanos. Em abril de 1978, eu faria meu melhor negócio, ganharia muito dinheiro, mas o destino interveio. Eu havia feito um novo projeto, uma arma perfeita, e esperava pelo comprador, um sujeito um tanto ríspido, cujo nome era Carlo Tadeu. Ele sempre comprava meus projetos e seria o transportador que traria o dinheiro e levaria as informações de como construir a arma. Tudo caminhava bem quando, sentado em um bar, vi uma confusão no centro da cidade. Alguém havia levado um tiro e agonizava no chão. Carlo Tadeu tinha uma rixa com um certo C. Estrada, que o havia jurado de morte. Socorrido, ele acabou falecendo no hospital. Fui até lá para ver se conseguiria alguma informação e meu dinheiro, mas foi inútil. O projeto estava comigo, e o dinheiro que eu esperava ter em mãos, personificado em Carlo Tadeu, estava morto em um hospital de Havana, liquidado por causa de uma rixa. Com algumas economias, retornei ao Brasil, decidido a parar de projetar armas e começar a lecionar física em escolas particulares, enviando dinheiro para Susana, que morava no Chile. Entediado como naquele dia em que encontrei Lumenílico, fui a um bar, no fim de tarde, para tomar um refresco, e lá encontrei um garçom que fazia faculdade com muito esforço e sonhava em se formar em física e viajar para os Estados Unidos para lutar contra os países da cortina de ferro, pois o perigo estava, como ele dizia, na corrida armamentista. Seu nome era Quiraldo Tar, filho único de um casal de professores do ensino médio. Um amante da paz, um sonhador inveterado que acreditava em um mundo sem armas, principalmente atômicas. Quiraldo me falou de um projeto que estava desenvolvendo na faculdade, mas estava com dificuldades diante de fórmulas matemáticas complexas. Ao saber que eu era físico, pediu-me ajuda, e prontamente me coloquei à disposição.
Seu projeto era ambicioso: projetar uma máquina do tempo e vender a ideia aos americanos. A princípio, achei que o cara era louco, mas depois, quando ouvi suas palavras e li suas anotações, enxerguei uma chance de ganhar dinheiro em cima daquele idiota, um garçom estudante de física. 30 dias foi o tempo que precisei para digerir aquele conteúdo. Eu pensava, como um estudante sabia tanto e conseguia continuar servindo as pessoas e lavando banheiros, pois naquele bar ele fazia todo o serviço e se mantinha conformado. Kirau era fumante. Decidiu gastar dinheiro com cigarros ao ver aquelas propagandas de cowboys laçando touros em ranchos americanos. Ele se via galopando, com chapéu na cabeça e laço nas mãos, e uma bela garota esperando para lhe dar aquele beijo. Digo que não foi fácil convencê-lo de que tudo aquilo era fantasia e que o mais sensato era ter uma vida saudável, mas o sujeito era teimoso. Depois do trabalho, em um dia de muitos altos e baixos, Kirau foi para casa descansar. Lá chegando, começou a trabalhar em seu projeto. Às 3h00 da manhã, ele acorda e pensa em me telefonar para contar as novidades, mas resolve esperar até às 7h00. Ele sabia que, conversando comigo, teria a chance de avançar em sua tese. Quando nos encontramos, ele me mostrou tudo o que havia anotado, e como a quantidade de informações era muito grande, vi que chegara a hora de tomar uma decisão. Tirar aquilo tudo do papel e transformar a teoria em realidade. Fui atrás de lumenílico para acertar a estrutura matemática da coisa, o que levou longos 3 meses de análise. Passado esse período, formatamos o trabalho e, agora, precisaríamos de algum investimento para comprar alguns componentes, alugar um galpão e montar nosso laboratório de física para construir o protótipo daquele sonho maluco, uma máquina do tempo. Nós três, lumenílico, Kirau e eu, fomos aos bancos e investidores, mas não conseguimos levantar o dinheiro. Não tínhamos crédito, não tínhamos importância, e nossa ideia não despertou o interesse de nenhuma instituição. Pensamos em desistir. Nisso, recebi um telefonema de Susana, e em nossa conversa ela disse para procurarmos seu primo engenheiro, pois ele certamente, a pedido dela, nos ajudaria. Beltrão havia sido professor em suas horas vagas. O pai de Susana o havia ajudado nos trabalhos e projetos da faculdade, portanto havia essa dívida antiga. Agora, rico, Beltrão poderia acertar as contas com o passado, investindo dinheiro nesta ideia excêntrica. Fui até a ele, pois o mesmo se encontrava no Brasil. Beltrão era casado com uma americana e tinha 3 filhos morando nos Estados Unidos. Encontramo-nos em sua casa no bairro do Morumbi, em São Paulo, e ele me recebeu como se fosse da família. Fui direto ao assunto, e ele deu uma gargalhada quando ouviu tudo. Pensou, parou um minuto me olhando e disse: CR $31.200, 31.200 cruzeiros, é o que eu posso dar a vocês. 20 salários mínimos foram dados por Beltrão para o nosso projeto. Como diz um velho ditado, quando a esmola é grande o santo desconfia. Beltrão foi taxativo após entregar o dinheiro. Se a ideia der certo, quero parte dos lucros. Se der errado, meu dinheiro de volta. Naquele momento, havíamos formado um grupo de 4 amigos. Eu, lumenílico, Kirau e Beltrão. Tínhamos um trato.